Querida Simin, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Estamos assim muito honrados por esse aceite e com a sua presença. Vamos ouvir muitas histórias hoje, com certeza, porque esse é o objetivo desse Uma Graça de Podcast. O objetivo é a gente relembrar algumas experiências no campo do ensino, né? Do pioneirismo, experiências, histórias pessoais, coletivas, né? E essas experiências, com certeza, vai ajudar aos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo a se inspirar e a seguir esse honroso caminho do pioneirismo, né? Dentro da fé Bahá'í. Então, como eu disse, normalmente a gente apresenta o convidado, o ilustre convidado, a ilustre convidada. Mas, como o currículo é extenso, eu vou deixar aos seus cuidados você se apresentar. Quem é a nossa querida Simin Efterrari Andrade? Bom, Padinha, a honra, o privilégio é meu, em primeiro lugar, agradeço. Agradeço por ter lembrado de mim, né? E eu gostaria de realmente compartilhar com vocês as minhas experiências. E, como você disse, meu nome é Simin e eu vim com minha família para o Brasil em 1968. Eu tinha 19 anos, já tem 54 anos que moro no Brasil. Não vai revelar a idade logo de cara, assim. Não, isso para mim não importa, eu tenho 73 anos mesmo. Eu sei, estou E brincando. vim com meu pai, senhor Ali, minha mãe, Dona Efá, meus irmãos, Nasrin, Sussan e Massoud. Hoje, Nasrin mora em Sydney, a Sussan mora em Vila Velha, Espírito Santo, e Massoud mora em Belo Horizonte, e eu, com meu marido, o Diógenes, moramos aqui em Porto Seguro. Sim. Muito bem. E como é que foi essa chegada, Simin, ao Brasil? Ser uma jovem com 19 anos, num país estranho, de língua, de costume, tudo diferente. Como é que é esse impacto? Que a gente não tem ideia, né? Às vezes a gente sai de uma cidade para outra, dentro do Brasil, falando a mesma língua, com a mesma cultura. Às vezes a gente, pelo fato de sair de uma região para outra, a gente fica chocado com algumas experiências que a gente passa, né? Sair de um país, de uma terra tão longínqua e vir para o Brasil deve ter sido assim um impacto extraordinariamente grande, né? Como é que foi isso? Bom, na verdade, a minha família, eu falo tipo família cigana, né? Nunca criou raízes em lugar nenhum, né? Porque mesmo no Irã, cidadãos do mundo, né? mesmo no Irã, eu tinha 15 anos quando saí do Irã. Cada período meus pais estavam numa cidade diferente e sempre por questão de preconceito e perseguição tiveram que mudar de cidade. Meu pai trabalhava para o governo, né? Então o governo transferia meu pai devido às perseguições religiosas, sabe? E com 15, contanto que cada um de nós nasceu numa cidade diferente. E no Irã. E depois, minha irmã Nasrin e eu meus pais queriam ser pioneiros, sair do Irã, então queriam garantir o nosso estudo, então mandaram a gente para New Era High School, Panjgani, na Índia. Então, nós ficamos na Índia 2 anos, e um ano depois que eles mandaram a gente para lá, eles mudaram para a Turquia. E eles foram pioneiros na Turquia por 4 anos, até que o governo turco colocou selo vermelho no passaporte, porque na Turquia era muito severa a questão de estrangeiro morar. Contanto que o estrangeiro não podia ter carro, casa, nada, não podia trabalhar, nada. E eles falaram, não, vocês já estão muito tempo turista aqui, então tem que ir embora. Isso tinha um ano só que eles estavam na Turquia? Não, 4. 4 anos.
E minha mãe e eu, 2 anos, porque a Aham, gente saiu da Índia e foi para a Turquia para ficar com eles. aham. E nós voltamos para Irã, para Teherã. E em Teherã, meus pais não queriam ficar no Irã. Então, eles começaram a participar em conferências e tudo, e participaram de reuniões do Comitê Internacional de Pioneirismo em Teherã, e foi sugerir para a gente ir para a Argentina, contanto que a gente começou a estudar lá no Irã espanhol com o senhor Azam Panault, que morava aqui no Brasil, a Sim. gente encontrou com ele aqui. É. Nesse E período, numa... Simin, nesse período era só você e Nasrin? Ou já Não, tinha SUS? não, todos nós nascemos no Irã, Ah, todos tá. nós. Já tinha os 4 filhos. Já, é. Aham. Aí, numa conferência em Teherã, o senhor Razer, que morava aqui no Brasil, em Campinas, falou com meus pais para irem para o Brasil e para Belo Horizonte. Meu Deus, ele era já mão da causa, né, Simin? Ele era, porque na época, cada mão da causa morava num lugar estratégico do mundo para Aham. apoiar as atividades, né? E o senhor Rosa morava em Campinas e, por acaso, ele estava no Irã e ele estava dando uma palestra, uma conferência e falou isso com meus pais para irem para Belo Horizonte. A gente Por um acaso nenhum, né? não, a gente nem sabia pronunciar a Não, não, palavra não, Belo pois é, mas é assim, são os arranjos de Deus, né? Horizonte. Aí meu pai, o senhor Rosa virou e falou para o meu pai assim, cuidado, não enfia sua guarda-chuva no chão. Aí meu pai falou, por quê? Falou, vai brotar. Aí meu pai apaixonou pelo Brasil lá no Irã, porque meu pai sempre gostou de sítio, você lembra? De Sim, claro. plantar, colher, essas coisas. É. Aí meus pais falaram, não, então não é Argentina, é Belo Horizonte, Brasil. Então eles providenciaram tudo e nós chegamos em São Paulo na casa do meu tio e eles participaram das reuniões da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional sugeriu para que a gente ficasse em Sorocaba. Hum. E minha mãe falou, eu vou para Belo Horizonte. A gente nem sabia onde que estava Belo Horizonte. Aí a Obediência, né, gente... Simin? Oi? Obediência, né? Com certeza. É, Aí chegamos e aqui tinha o senhor Gontran Guia, que era Bahá'í, pai da Beth Guia, a é, família Guia que mora no norte, nordeste, né? é. E tinha coros também, coros moradinhos. E esses eram os barrais que participavam. De vez em quando, uma senhora também participava. E aí começamos a fazer reuniões e tudo. E Coros viajava muito por questão de basquete, ele era do time internacional, nacional, não sei. Ele viajava muito. Aham. Aí, quando o senhor Guia ligava, falava que não ia para a reunião, a gente sentava com pijama na reunião, que era todo domingo. Como Aí não ia minha mãe, ninguém, né, Simin? ninguém. Aí minha mãe, por que vocês estão com pijama? Eu falei, mãe, não vai vir ninguém, mas Paula está aqui. Mas, mãe, Paula não liga para pijama da gente. Exato. Então, era assim, a gente tinha Mas muitas reuniões. aí todo mundo ia, trocava o pijama, colocava uma roupa de reunião, né? É. É. Aí isso era durante muito tempo, né? As reuniões eram assim, só a gente, mas a família não deixava de fazer reunião da família. A família sempre fazia reunião. São reuniões que eles chamavam na época de fireside, né? Não, a gente nem sabia dessa palavra fireside, a gente aprendeu no Não, mas eu Brasil. digo assim, é esse estilo de reunião, Sim, né? Estilo de de reunião de amigos. receber os amigos, fazer oração, ler textos, sabe? É, Era coisa assim. é. Aí, com o tempo, você sabe, você participou, a comunidade foi crescendo, mas antes disso, antes de vocês entrarem na fé, minha mãe sonhava muito, muito. Uma sonhadora, né? Meu pai chamava ela sonhadora. E um dia de manhã, no café da manhã, a mamãe virou e falou assim, Sonhava-se em sonhei. mim.
Sonhava nos dois sentidos. Sonhava quando dormia e sonhava quando estava acordada, né? Isso, não, quando estava acordada, ela tinha certeza, não sonhava. Aí, um dia, no café da manhã, a mamãe falou assim, sonhei que barrais, grupos e grupos de barrais saíram de Belo Horizonte como pioneiros. Aí meu pai, que era muito espirituoso, lembra? É, Papai era muito muito espirituoso. engraçado. Você não viu a sala, estava cheia de gente ontem à noite? Não tinha ninguém, né? É, Mas realizou, né? realizou. Aconteceu. Aí, durante 50 anos, meu pai antes faleceu, 10 anos antes, né? Depois minha mãe. Eu sempre tinha desejo de ser pioneiro, porque eu não me considerava pioneira, porque pioneiro eram meus pais. Eles que vieram e a gente, por falta de Sim, opção, sim. veio com eles, né? Mas eu sempre queria eu ser pioneira. É por minha vontade, por minha decisão, sabe? Certo. E Desejo pessoal. sempre eu tive impedimentos, você sabe, o Dodge tinha Sim. muita responsabilidade, depois os meninos, aí depois meus pais, né, que a É, gente tinha que cuidar, né? Aí é. depois virei e falei para o Dodge, agora eu vou, com você ou sem você, eu vou. Mas também era desejo dele, né? Ele também não Sim, conseguia sair, sim, sim, vocês não estou conseguiam sair, brincando. né? Por É, essas circunstâncias todas. Mas antes de chegar nesse momento de você tomar essa decisão e ter essa possibilidade, porque a decisão já tinha sido tomada há muitos anos atrás, né? Mas a vontade, mas a possibilidade surgiu agora, há poucos sim, anos atrás. é, Mas antes disso, fala um pouco como é que era a comunidade de Belo Horizonte, porque vista, mesmo que você não se considerasse uma pioneira, todos nós nativos considerávamos você pioneira. Filho é, de pioneiro é pioneiro, filho de peixe, é peixinho é, né? verdade. Então, conta as experiências, como é que era esse início que você relembrou, início de grande dificuldade e, ao mesmo É, tempo, de muita perseverança de Dona Efátia, seu ali, de sim. manter, de continuar, de não desistir e de acolher todo mundo com muito carinho, com muito amor, porque era um imã É, dos corações, né? E a é gente se verdade. sentia em casa, na sua casa. E conta um pouquinho dessas experiências de ensino. Todo domingo de manhã, o pessoal reunia, né, no parque municipal, saía um monte de carros para cidades do interior. É. Bom, realmente, quando a comunidade começou a crescer, a pessoa-chave disso foi o senhor Derico, né? Sim. O senhor Derico que enchia o caminhonete E aí, dele. conta de Soderico, como é que foi que você conheceu o Soderico? Como é que surgiu isso? Quer dizer, eu acho esse episódio da sua vida uma, uma, uma coisa muito bem, quer dizer, sempre é muito bem arranjada por Deus, né? Quer dizer, que É, não é coincidência, né? É um não, arranjo e de colocar você para conhecer ele. Conta aí, como é que era? Conta em é, detalhe, porque tem muita é. gente que não sabe. É, eu acho que nós todos somos instrumentos, sabe? E a gente tem que estar sempre atenta a ver as oportunidades, né? Eu, com meus 20 anos, eu estava indo para São Paulo para uma reunião de jovens barrais de São Paulo. Eu era representante de uma família de, vamos dizer, 3 jovens, que eram meus irmãos, né? Sim, Para eu ir para São Paulo como jovem representante de Belo Horizonte, em São Paulo. Aí eu sentei do lado do senhor Derico no ônibus. O senhor Derico estava indo para jogo de cruzeiro, um clássico que ele estava indo para lá, e também visitar a irmã dele.
Aí, seu Derico, meu pai despediu de mim, seu Derico virou para mim e falou, esse é o marido? Porque meu pai era muito juvenil, né? Sim. Falei, não, é meu pai. Aí ele ficou tão sem graça, ele começou a me pedir desculpa. Falei, não, todo mundo fala a mesma Isso coisa, que ano, sabe? Simin? Isso tinha, olha, 68, 9, 70, 70, por aí. Aham, Não sei a data sim. direita. Aí, o senhor Derico, não sei por quê, o senhor Derico resolveu contar a vida dele para mim. Não sabe por quê? Mineiro fala pouco, né, Simin? Bom, eu não sei. Agora você vê, ele é um homem maduro, já vivido, e eu, uma jovem, 20 anos, que eu estava doida para dormir, Ah, mas meu ele Deus. não deixou eu dormir a noite inteira. E tudo que ele falava, eu respondi alguma coisa de ponto de vista da fé Bahá'í. Em momento nenhum eu falei da fé Bahá'í. Eu só Sim, falei a sim, sombra das coisas que eu aprendi na fé Bahá'í, sabe? certo. Aí, quando chegamos na rodoviária de São Paulo, ele virou e falou para mim assim, menina, que conversa boa que você tem. Qual que é a sua religião? Juro, foi desse jeito. Já que você não falou, né, Simin? Ele É, perguntou, né? aí falei, olha, eu sou Bahá'í, o senhor não conhece, mas eu posso mandar curso por correspondência para o senhor. Na época, curso por correspondência era em capítulos, lembra? É. Aí falei, o senhor me dá seu... Eu pedi para ele escrever o endereço dele, coloquei papel na minha bolsa e esqueci. Fiquei 10 dias em São Paulo. Quando voltei para Belo Horizonte, que eu fui Você deu o limpar... endereço seu para ele? Não. Não. Nada. Quando eu fui limpar minha bolsa, eu vi o papel, o endereço dele. Nossa, minha cabeça esquentou. Imediatamente eu peguei o primeiro capítulo do curso por correspondência, coloquei no envelope, corri para o correio e coloquei para ele. Padinha, o dia que eu coloquei, no outro dia, no outro dia, ele tocou campainha da nossa casa, porque foi com o nosso endereço, porque lá Sim. falava que se você Tiver, responder, você é, ganha um livrinho de oração. E, inclusive, esse livrinho de oração ficou, acho que com Marco Antônio ou com Vanderleia. Até hoje esse livrinho existe, sabe? Ele bateu campainha, foi histórico, hein? lá, Livrinho histórico. ele falou que ele ficou preocupado de responder e eu não receber a resposta dele e ele não poder receber o livro de oração. Puxa Por isso que ele vida, foi lá em casa. Aí que coisa. começou, a gente convidei ele para as reuniões, depois ele confessou, falou, nossa, quando você abriu a porta e eu vi aqueles tapetes no chão, porque todo terça tem tapete no chão, É. eu me senti tão sem jeito. Eu falei, seu Derico, tapete não é nada. Porque ele era um serralheiro, né? Ele é tinha profissão, mas é É, uma profissão é, humilde, né? é. Mas ele era Depois muito competente. ele tinha um caminhonete sem capote atrás, né? Você lembra, Com né? carroceria. É com carroceria. Iam quantos jovens? Umas 10 jovens lá do Não, já bairro dele, em pé. Na época, Detran não era cantando, muito forte, não. Sabe? é, Em pé de um bairro para outro, de um lado para o outro lado de Belo Horizonte, para ir para a atravessava nossa... a cidade. É, é, Do bairro Sagrada Família para o bairro Sion, atravessava a cidade. Passava verdade, pelo centro da cidade, né? Era é, uma viagem. viagem. E todo mundo em pé ou Se sentado fosse no hoje, centro. hein, Simin? Se fosse hoje, não podia, tem que ter cinto de Não, segurança, não não. pode, a carroceria tem que ser coberta. E Tudo tem sua época, né? ele que levava essas pérolas que são vocês, a querida Solange, É, o Gabriel, muita gente, eu não vou falar não, porque depois eu vou esquecer o sim, nome de alguém, sabe? claro. Todo mundo, e as reuniões eram tão bonitas, tão cheias, E aí, tão... Soderico, depois que fez o curso por correspondência, se tornou Bahá'í. Sim, sim, Ele era de origem espírita, né?
Espírita, ele era uma pessoa responsável num centro espírita lá em Belo Horizonte, e sim, ele abraçou a fé de uma maneira maravilhosa, né, Simin? é. Sabe, Padinho, foi bom você falar. A gente nunca discutiu com ele sobre questão de espiritismo, sabe? A única coisa que a gente fazia é cultivar o amor da fé de Bahá'u'lláh, do Baba, Abdul Bahá no coração das pessoas, sabe? A gente nunca foi de discutir se está certo, ou que está certo, ou que está errado, nunca, nunca. Sempre falando só do amor, da unidade. Então, contanto que minha mãe, uma vez, numa reunião Fireside, quando chegou a vez dela para falar, ela virou e falou assim: nós barrais fazemos amor com todo mundo. Não sei se você já... É. Ela quis dizer que amamos todo mundo, né? Tinha muita Então, coisa engraçada no muito, ensino. muito. Olha, na Uma medida... Ah, pode falar, por favor. A gente ia muito para as viagens de ensino, Itabirito, Ouro Preto, Nova Lima, sabe? E uma vez eu tinha uma prova muito difícil de cálculo diferencial, era muito difícil, Você era fazia domingo, engenharia, né, Simin? era domingo, a gente tinha que ir para Itabirito. E meu pai estava viajando. Aí era eu que tinha que levar, né, de carro, né? Aí eu falei, mãe, eu não posso ir amanhã, eu tenho uma prova muito difícil. Ela deu uma bronca em mim. Ela virou e falou assim, 20.000 mártires deram a vida, derramaram sangue no chão. Você não quer dar um ano da sua vida, mesmo que você tome bomba? Olha, isso que era a força da mamãe, Isso que é sabe? educação, Simin. O resto é brincadeira. Com certeza, com certeza. Eu hoje vejo os pais barrais, eles podem relaxar em relação à escola, balé, esporte, tudo, mas não podem relaxar em relação às aulas de É, virtudes, aulas barrais, sabe? é. Isso não pode de jeito nenhum, porque isso que cria Só isso que base. vai contar Tá? depois. É É, verdade. Mas você contando aí, lembrando Dona Efátia falando que nós, barrais, fazemos amor com todo mundo, essas coisas têm muita história. Eu, uma vez, estava numa atividade de ensino, não lembro que cidade foi, não lembro que cidade. E eu, barrai, eu nem sei se eu era barrai, né, declarado, mas eu era o passador de slide. Eu passava o slide e Susan dava a palestra. E Susan também tinha sotaque. E aí, às vezes, falava uma palavra muito rápida e se entendia outra, mas eu acho que ela falava certo, mas a gente entendia outra, né? E aí eu estou que passo os slides, aqueles slides verdes, aquelas fotos antigas. E era um é, sucesso, porque era o que tinha na época top, né? E aí eu estou que passo o slide, Susan falava. E eu passando o slide, a sala cheia da casa da dona. E eu passando o slide, Susan falava. Aí quando eu passo o slide, que era o túmulo do Bab, Susan fala, este é nosso orgulho, este é o sanitário do Bab. Aí um senhor do lado falou, nossa, mas ele era rico, hein? Porque ela já tinha dito que a cúpula era de ouro. Mas não é uma cúpula comum, aquilo não é pintura, aquilo é uma cúpula de ouro. Esse é o sanitário do Bab. Todo mundo riu, ela não entendeu, a gente corrigiu e seguiu. Então, tem muita coisa assim é, engraçada no ensino, mas nessas horas fica na lembrança da gente o episódio engraçado. Mas o episódio engraçado estava num contexto muito sério, como é o caso de Dona Efátia, que você acabou de contar. O contexto era uma reunião de amigos, uma reunião onde estava se ensinando a fé. Esse que eu contei de Sussa, Sussa vai brigar comigo, que agora o negócio vai ficar a nível nacional, né? Mas, de qualquer maneira, foi num contexto também de ensino. E tem muitas histórias desse tipo. Você é. lembra de algumas, assim, no campo do ensino, que
que aconteceu, alguma coisa engraçada? Bom, uma vez tinha uma senhora amiga da mamãe lá em casa, e essa senhora era uma senhora alta, um pouco gorda, sabe? Uhum. Aí ela sentou em cima de um sofá, sofá de couro que tinha lá em casa, e mamãe não gostava de couro. Então ela colocou um tapete fininho em cima do sofá. Uhum. Ela sentou em cima do sofá e papai estava falando, mamãe falando, mais ou menos com aquele português, né? Ela Sim. era bem início, né? E essa senhora passou a mão no sofá, que tapete macio. Aí, guarda isso. Tem um costume persa que, se você falar que tapete bonito, você fala bonitos são seus olhos. Uhum. Tudo você retribui dessa forma. Aí meu pai vira e fala, macia é a senhora. A mulher ficou roxa. Eu não estava conseguindo falar de tanto que eu estava rindo. Meu pai não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu expliquei para meu pai, Ai, meu Deus ficou do tão sem graça, tão sem coitado, sabe? Essas coisas, É quando demais. você fala outra língua, vai para outra cultura, acontece demais, sabe? Então, Muito. então É, esse, eu acho esse, que o dia que uma pessoa resolver escrever um livro e pegar essas coisas todas, vai ser best-seller. então, tem muita, tem uma senhora alemã, estava numa reunião, nós estávamos numa reunião em Brasília, era uma conferência de alguma coisa. E aí a pessoa que estava organizando a parte devocional, a parte espiritual, de orações e texto, queria que um fizesse em oração em farsi, outra em português, tinha uma senhora que falava francês, e essa senhora alemã. Agora então só ela fala em alemão. Ela, não, 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 não. Eu ser brasileira, vou falar oração em português. E a dona insistiu que fosse em português, e o organizador lá, que era a organizadora, querendo que ela fizesse a oração em alemão, porque era uma língua, mais uma língua diferente presente, né? Mas a dona insistiu que fosse em português, porque ela era brasileira. E aí pronto, foi dada uma oração em português para ela fazer. Quando chega um determinado ponto da oração, ela é uma súplica a Deus, e aí na oração, lembro, acho que de Abdu'l-Bahá, ele fala e que dei o nosso quinhão. Aí a dona vai ler, ô Senhor, dai... a reunião era uma reunião de organização sobre a paz, era o Ano Internacional da Paz. Aí a dona vai ler na oração, essa senhora, ô Deus, dai-me o seu canhão. Não, você não pegou bem nesse rio, porque numa reunião sobre a paz, a dona reza pedindo a Deus um canhão, quer dizer, realmente, se alguém um dia escrever sobre todos esses episódios, né, de É, choque de cultura, né, nada mais é, é do que choque de cultura, né? é, Eu acho que vai ser um livro hilário, né? é Mas, verdade. mas então, nesse período em Belo Horizonte, você é estudante, e aí como é que foi que você conheceu o Doge depois, seu marido? O dois foi o seguinte, a Nasrin, quando teve a chamada da Casa Nacional de Essa Justiça, pergunta, Simin, desculpa, essa pergunta é para solteiras que estiverem nos ah, ouvindo e vendo, ver como é que é o esquema de conhecer o seu futuro sim. marido. Teve uma chamada da Casa Nacional de Justiça, Pioneiros para a África. Aí Nasrin falou que queria ir. Nasrin fazia engenharia elétrica Nasrin, sua e irmã mais velha. não, ela é minha irmã abaixo de mim, Ah, você é mais velha. mora em Sydney. É. Ela falou que queria ir para a África. Aí convenceu o papai e mamãe e foi para a secretaria da escola de engenharia para pegar o currículo dela para poder transferir para a universidade na África.
não sei que país que ela ia. Aí, na época, Doge trabalhava na secretaria da Escola da Engenharia e também estudava na escola. Sim. Aí, quando ele viu que Nassim fala com sotaque, falou, de onde você é? Aí Nassim falou, eu sou do Irã. Aí Doge falou, você sabe que ultimamente eu estou gostando muito de estudar as religiões do Oriente. Aí Nassim falou assim, eu vou trazer um livro para você sobre a fé Bahá'í, porque isso você não conhece, Já sabe? garantindo, né? É. Aí Doge disse que ele ficou tão curioso o que era isso, que ele nunca ouviu falar, que ele fez o currículo dela, pegou o endereço dela na escola de engenharia e foi lá em casa. Que coisa, né? E Coisa. foi, não, você vai esquecer de trazer o livro para mim, eu vim aqui, trouxe seu currículo para você me dar o livro. Para Eu acho garantir que, que ia ter um livro. eu não sei qual livro que era, não sei se era Ladrão na Noite ou Prescrição para a Vida, não sei. Só sei que ele lia esse livro depois do almoço para a família inteira, capítulo por capítulo. Porque a Contanto que família a dele também família, era assim, interessada, né? tem, a mãe declarou, e as irmãs são Cibele, Ceres, Evani, Selene, todos são barrais, né? É, E o irmão dele, Vinícius, Vinícius. e a cunhada dele, Olha, Solange. Todos são barrais. Só dois irmãos que não são barrais. A E o filha, pai a dele, filha deles também. então, a família toda. É. E o pai dele também tinha deixado um poema declarando Bahá'í. Ele faleceu, aí o Doge levou o poema dele para a Assembleia considerou ele Bahá'í Pós-morte. pós-morte, sabe? E depois a gente começou a trabalhar, se lembra, nós estamos todos Sim. juntos na comunidade, providenciando local para conferência de juventude, para a convenção nacional, isso, aquelas escolas de verão, não sei o quê. E assim que a gente se conheceu. E aí deu, Não tem caminho melhor, né? Porque sim, nesse conhecimento, eu lembro, vocês ainda solteiros, né? Saímos para ensino, todo mundo, aquela turma. Então, não, na atividade de ensino, a gente está levando para os desconhecidos, né? Pessoas que a gente nunca viu na vida, aquilo que a gente considera que a gente tem de melhor, um é, presente, uma joia, uma preciosidade que a gente está levando. Então, é, nessa hora, os jovens e as jovens que estão juntos nessa atividade, é um momento precioso para se conhecer o caráter, conhecer, porque é, a gente passa raiva, a gente é agredido até no sentido moral, né? Fala assim, que exceção, essa religião não existe, isso é falso profeta. E aí a gente observa como é que o outro reage, né? Então, é assim, muito interessante. Eu também passei por uma experiência interessante, porque quando eu conheci Verônica, um papo leva o outro, né, Simi? Quando eu é, conheci Verônica, ela não era Bahá'í, né? Ela era católica. Aí eu ia todo domingo à missa com ela era católica, assim, praticante, e a mãe dela sabia que eu era Bahá'í, a família dela toda. E aí um dia a mãe dela pergunta, Pádua, vocês Bahá'ís podem ir na igreja? Eu falei, pode. Ela falou, então, todo domingo eu vou na missa, você vai comigo? Como é que eu vou falar com a velhinha que eu não vou, né? Aí eu falei, vou sim, senhora, claro. Lá ia eu com Verônica de mãozinha dada para a igreja assistir missa, né? Então, nesse período que Verônica conheceu, e ela participava de atividades barrais. Ela participava tanto de atividade barrais, fazia jejum, saía para ensino, que quando chegava na época da eleição, ela era eleita para a Assembleia Local de Manaus. Aí pronto, todo mundo, agora a Verônica é membro. Tal. Não, Verônica não é Bahá'í declarada ainda. Então, não podia, tinha que fazer a substituição lá, o outro mais votado. Então, quer dizer, é um período que realmente
E depois que a gente casa com pessoas que a gente conhece dessa forma, praticamente não existe surpresa no sentido de sim, relacionamento humano, porque a gente sim. já conheceu o caráter um do outro o suficiente para não ter surpresa. E aí o casamento dura, né? Você já está casada há quase 50 anos, né? Uns 45, né? 47. 47. Eu vou fazer 42. Então, quer dizer, geralmente são casamentos duradouros, né? Não quer dizer que o pioneiro na área de ensino, no campo de ensino, não vai ter desentendimento, não vai ter aborrecimento, tudo isso faz parte da vida, mas faz parte da vida altamente administrado, né? Não é uma surpresa, e hoje parece que os jovens, e aí os pioneiros têm que tomar um cuidado especial, porque eles se tornam exemplos naquelas cidades que eles estão servindo a fé. Todo mundo está de olho, a gente não tem padre, não tem pastor, né? Não tem igreja. Às vezes a gente fala da fé para alguém, fala, mas como é que é o nome do padre lá? Não, não tem padre. Ah, é pastor? Não, não tem pastor. Ah, entendi. E a igreja sua é onde? Não, não tem igreja. Mas que religião é essa? Não tem padre, não tem pastor, não tem igreja. Então, quer dizer, o foco fica muito grande em cima, o olho cresce, né? Como diz no ditado popular, em cima da família, ou do pioneiro ou da pioneira, né? E É isso verdade. acontecia muito, né, Simin? Na Sim, época. o tempo todo. Você vê que toda criança sobressai na escola por questões de levar a sua educação Bahá'í nos momentos especiais. Eu vou te dar um exemplo. O Mateus, meu neto, filho mais velho da Mojde, ele tinha 6 anos, acho que 6 anos. A professora não vai para a escola e avisam na escola que o pai da professora tinha morrido, por isso que ela não foi dar aula. Aí, depois que a professora apareceu, ele deu um abraço na professora e falou: Fulano, eu não sei, não lembro o nome da professora, Uhum. seu pai não morreu. Aí a professora falou: Não, Mateus, meu pai morreu. Falou: Não, eu sei, mas é imperecível o espírito. Só que ela esqueceu essa palavra imperecível. Na hora que foi contar esse episódio para Moshe, ela tinha esquecido da palavra. Aí ela falou outra palavra. Aí Moshe falou: Não, não foi essa palavra que ele falou. Ele deve ter falado imperecível. É mesmo, foi essa palavra que. Então, as crianças que têm contato com palavras criadoras, elas destacam, Exato. elas fazem diferença, É. tá? Uma vez o Mateus, isso é também do Mateus, ele virou e falou para a mãe do amigo dele: Qual que é a sua religião? Aí ela falou: Eu sou católica. Ele não sabia o que era católico. Aí falou: O que é católico? Falou: Católica. Aí a mãe fala: Católica, porque ama Jesus Cristo. Ah, Jesus e Bahá'u'lláh são irmãos. Olha, uma criança É, pequenininha falar é, uma coisa dessa, porque verdade. tem uma vivência É, Bahá'í é, livre de preconceito dentro de casa. é, verdade. Porque a criança copia tudo, né? É, exatamente. O que é E bom as e o que não é bom, né? aulas Bahá'í são muito importantes. Onde não tem aula Bahá'í, os pais são responsáveis para não deixarem da criança ter aula. Uma Exatamente. vez no Irã, a gente reclamou: ai, tinha muita neve. Era sexta-feira, lá, domingo é sexta-feira. É, Tinha que ir para a aula Bahá'í. Ah, mãe, hoje a gente não vai, está muita neve. Ela: É mais fácil não deixar vocês ir para a escola do que ir que para a não aula deixar barra. vocês irem para a aula Bahá'í. Vamos aprontar que isso é mais importante que tudo, sabe? Então, É, essa importância que os pais dão, o exemplo que os pais dão, que você vê todo pai e mãe que faz oração alta dentro de casa, o filho sabe aquela oração de cor. é.
Teve um episódio que aconteceu conosco em Juiz de Fora. Olha, foi muito emocionante. Nós tínhamos uma vizinha, nós morávamos numa espécie de sobrado em Juiz de Fora, casa. Só que o sobrado era assim, o primeiro andar, como se fosse, era no nível da rua. E o segundo andar era como se fosse um porão. Não era bem um porão, porque tinha um quintal grande, era bem arejado, iluminado, mas era como se fosse um subsolo, né? Nós morávamos aí, nessa parte de baixo, e eu a vizinha de cima. E Verônica dava aula para criança no quintal de casa. E essa vizinha tinha 4 meninas, tinha 5 filhos, 4 meninas e 3 das 4 na idade de aula para criança. Mas Verônica, nós, por estratégia, a gente não convidava elas. Mas vinha outras crianças. A gente queria que elas se convidassem. Falavam, pode participar, porque elas ouviam as músicas, ouviam as brincadeiras, as orações. Mas essa senhora tinha a mãe dessas crianças era uma estudante de psicologia. E ela tinha problema com o marido, um relacionamento intempestuoso. E uma noite lá, essa senhora, o marido bate nela. A gente nem soube, nem ouviu nada, mas o marido bateu nela. E ela já sabia, nessa altura, as crianças dela já participavam de aula Bahá'í para criança, que hoje é aula de espiritualidade, né, para criança, espiritualização. E então a gente já tinha um relacionamento. Então ela, lembrando de tudo que Verônica ensinava para as crianças tinham a tarefa de fazer, decorar a oração com os pais, uma série de atividades de aula para criança. Essa amiga já sabia o que era a fé Bahá'í e tal. Então, ela foi, já era 11h da noite, ela desceu, ela bateu na porta, desceu e queria conversar com a gente podia conversar um pouco. Claro, nós abrimos a porta, ela entrou e começou a chorar. E começou a chorar e começou a contar as dificuldades do relacionamento dela no casamento. Nesse período, não tínhamos Renê nem Rafael, era só Raul. Raul devia de ter... Aliás, Renê já tinha nascido. Raul tinha 3 anos, mais ou menos. E nós tínhamos um jogo de cadeiras, de mesa, de jantar, que era uma madeira muito pesada, difícil de levantar. Enquanto essa amiga falava, contava a história, as dificuldades dela, e eu e Verônica ali conversando e tal, Raul, pequenininho, pega uma dessas cadeiras e não consegue levantar, mas ele arrasta com dificuldade. A gente viu ele arrastando a cadeira em direção à estante que ficava na sala. E nós continuamos conversando e percebendo que ele estava arrastando a cadeira para fazer alguma coisa. Ele vai encosta até chegar na estante, encosta a cadeira na estante. A cadeira tinha aqueles degrauzinhos, né, que a gente põe o pé. Ele pisou ali, subiu na cadeira, pegou o livro de oração, colocou na cadeira, desceu da cadeira, pegou o livro, colocou no colo dela e falou alguma coisa tipo, faz oração. Nossa. Aí essa amiga começou a chorar mais ainda, mas aí agora um choro diferente, nos emocionou também. Aí nós começamos a fizemos ali uma sessão de orações, e ele sentou no colo de Verônica e fez também a dele. E ele tinha uma oração famosa que os Bahá'ís de Juiz de Fora chamava de Epístola de Amado Raul, porque ele fazia oração a Deus, guia-me direitinho. Quando chegava no final, ele começava a pedir bênção e proteção para o gatinho, para o cachorrinho. Falava todo mundo que estava na sala. Se tivesse de Lúcia, Efigênia, Isabel, Maria José, pedia proteção e não acabava a oração. Então, o pessoal falava que era uma epístola de Amado, que era longa, né? Então, nesse episódio, esse acontecimento, que emocionou muito todos nós, mas algum tempo depois, a partir daí, essa amiga começou a estudar a fé. Estudar a fé, participava de reuniões, até que um dia, foi o 8 de março, o dia
o Dia Internacional da Mulher. Nós fizemos uma atividade em casa, nós fizemos 500 convites, porque nós tínhamos uma lanchonete no bairro que a gente morava. Então, a gente era muito conhecido, né? Porque é dono da lanchonete. Fizemos 500 convites para essa celebração. E a nossa casa não cabia 30 pessoas na sala, 20 apertado. Mas o pessoal, os barracos, mas vocês são doidos? 500 distribuímos o bairro inteiro. Todo mundo que ia comer um pastel na lanchonete recebia um convite e levava outro para dar para um amigo. Aí eu falei, olha, vai aparecer, sei lá, 10%, 50 pessoas, vai ficar apertado. Se vier 5%, vai ter 25 cabe. Não apareceu nem uma pessoa, só os barrais e nós. Quando foi mais ou menos 11 e pouca da noite, todo mundo já despedindo, tchau, tchau, tchau. Nós tínhamos uma lanchonete, então logo a gente sabia fazer salgadinho e tudo mais, né? Então, tinha um salgadinho para almoço, janta de uma semana, né? Mas não apareceu ninguém. E os barrais levaram muita comida e despediram. Quando foi 11 e pouca da noite, a hora que a amiga, vizinha, estudante, chegava da faculdade. E ela desceu e falou, gente, eu queria ter vindo na reunião de vocês, mas hoje eu tive prova, então não podia faltar. Mas se vocês não se incomodam, eu desço aí para a gente conversar um pouquinho. Falei, claro. Ela desceu, aí pronto, foi outra reunião só para ela. E ela falou, olha, eu vou aproveitar aqui e tirar algumas dúvidas que eu tenho dos livros que eu estou lendo. Tudo isso é vida de pioneiro, né, Simone? A gente acha que ia dormir naquela noite, ia ter surpresa, né? Aí ela desce, a gente fica conversando, e ela começa a fazer pergunta, e a gente respondendo dentro daquilo que a gente sabia, e a conversa rendeu. Quando era 1h30 da manhã, ela fala, olha, eu acredito nesse barral lá. Nossa. Como é que eu faço para ser barrai? E naquela noite ela se tornou barrai. Aí eu era membro da Assembleia Local de Juiz de Fora, sugeri à Assembleia Local que mandasse um relatório para a Assembleia Nacional para o Barrai Brasil, que era aquele nosso boletim, aquele nosso jornalzinho, né? Aí mandei para Osmar Mendes, que era o secretário, dizendo que nós fizemos uma reunião de celebração do Ano Internacional da Mulher na comunidade de Juiz de Fora, convidamos 500 pessoas, só apareceu uma. Mas, aliás, antes era a manchete que eu mandei era assim, celebração do Ano Internacional da Mulher de Juiz de Fora tem 100% de declaração. Todo mundo que foi na reunião declarou barrai. Aí depois eu conto a história, que só apareceu uma, mas declarou, né, Simone? Então é 100%. Então tem essas histórias, né? E eu tenho certeza que, enquanto eu estou contando, deve ter vindo algumas na sua memória, né? Compartilha com a gente. Bom, Tadinha, eu, sinceramente, agora de imediato não lembro, não, mas eu queria te contar a nossa vinda para Porto Seguro. Ah, sim. Depois que a gente já não tinha as responsabilidades em Belo Horizonte, eu vivia falando com o Doge também falava, né, que o Guardião fala que 15 barrais numa comunidade é suficiente. Falei, Os Belo outros podem Horizonte tem sair de barrais, pioneiro, né? vamos sair. Falei, não vamos dizer pioneirismo, não, mas é porque eu sempre tive sonho de morar à beira-mar. Uhum. Eu sempre falava com a mamãe, como é que você muda para um país que tem 8.000 quilômetros de praia e escolhe Belo Horizonte para morar que não tem praia? Porque mamãe não gostava muito de clima do mar, sabe? Mas tem Guarapari, né, Simone? Oi? Mas Belo Horizonte, Minas, tem Guarapari. Mas tem que viajar, não é beira? Aí eu falei, vou escolher uma cidade que os meninos tenham que ir de avião, porque eu de carro não quero ninguém na estrada. Ficou preocupado. Aí vi que Porto Seguro é uma cidade que tem muito facilidade de avião. Aí quando eu fui estudar sobre Porto Seguro,
vi que a cidade mãe da América do Sul é mãe. Porto Seguro é mãe. Daqui que surgiu tudo, sabe? E é uma cidade tombada pela Unesco, que não podem construir prédio. Falar, é aqui. Eu não sou fã de prédio, sabe? Aí eu falei, pegamos uma passagem, aí a moça falou, não, deixa eu pegar Falei, eu quero um hotel no centro da cidade. Não, você tem que ficar beira-mar para aproveitar, mas eu não estou indo para aproveitar do mar, eu estou indo para conhecer o povo da cidade, a vida da cidade. Aí foi janeiro de 2019. Aí nós viemos para Porto Seguro, tanto Doge como eu, amamos o povo, amamos a cidade. Aí voltamos em agosto, julho, para alugar. Sorte antes da Alugamos. pandemia, né, Sibi? Não, é isso que eu estou te falando. Aí os meninos fizeram um bolão. Um falou que eu duro 3 meses, outro falou que eu duro 4 meses, outro Mas falou por 6 quê? meses. Porque eles achavam que Porto Seguro eu não ia sobreviver, porque a fama de Porto Seguro não é boa, sabe? É sinônimo de É porque é uma bagunça. cidade turística, né, Sibi? Pois é. Só sei que em outubro de Aí 2019, fizeram um bolão. eles fizeram um bolão e eles ficaram esperando, né? Aí nós mudamos para cá com mala e cuia, né? E em janeiro de 2020, a pandemia estourou. Se eu não tivesse vindo uns meses antes, É. eu não teria vindo mais. Pardinha, cada dia que eu ando nessa cidade, cada dia que encontro com uma pessoa dessa cidade, eu agradeço a Deus 1 milhão de vezes por ter me dado essa oportunidade e esse privilégio de morar aqui. Pessoas são maravilhosas, sabe? E eu falo com minhas amigas, gente, 2 carros a menos em Belo Horizonte e 2 pessoas a menos nas filas de Belo Horizonte. Venham para cá, o que vocês fazem em Belo Horizonte ou em cidades grandes, cheias de barrais? Vão para cidades pequenas, qualidade de vida maravilhosa. Aí Mojdé vira e fala para mim assim, mãe, no início da pandemia, pega carro, volta para Belo Horizonte, porque vai começar a saquear, vai dar fome, pelo menos a gente vai estar junto. Falei, melhor você pegar carro e ir para Porto Seguro do que Eu sei eu ir para daqui. Belo Horizonte, porque aqui eu conheço os fornecedores, eu sei que o sítio deles é aonde, todo sábado a gente vai para a feira, a gente tem acesso aos produtos que eles trazem. Falei, aqui é a vida, e o Padinho, eu fico até com vergonha de dizer, eu não sei o que é pandemia. Nossa vida não mudou quase nada, É, a qualidade de vida, a não sim. ser sofrer pelo sofrimento dos outros, Isso, é. tá? É. E E as qualidade de restrições, vida. restrição de presença, né, Sim, de coisa sim, isso física. teve todo, mas mesmo assim, a caminhada, É. compras, tudo, porque isso, Sim, pandemia, é grave em metrópoles grandes, em exato. cidades grandes, sabe? Não, tudo Por isso que a isso. gente tem que sair das cidades É, grandes. Nós temos que ir para cidades pequenas, ou pelo menos ficar nos lugares mais afastados das cidades é, grandes, tá? Se a é, gente pode, né? não, todo mundo. Quer dizer, esse seu é um apelo que você está fazendo, e eu somo a esse apelo, porque a gente lê, o próprio Raul fala, fujam das cidades grandes, né? Mas se nós que moramos, eu moro também numa cidade relativamente pequena, não tem 90 e poucos mil habitantes, não tem nem 100 mil habitantes. A quantidade de facilidade. Quando os meninos eram crianças, conseguir escola era tranquilo, trabalho é tranquilo. Se eu saio de carro de casa e passo a terceira marcha, eu já saí da cidade, É, porque é muito pequena. Então, é tudo muito assim. Não é pequeno o suficiente para todo mundo conhecer todo mundo. Mas aquelas é, famílias tradicionais da cidade, todo mundo sabe quem são. É muito mais fácil você ser barrar em cidade pequena do que em cidade grande. Por quê? Como a gente sabe que nós temos que ser exemplo, a gente fica mais atento.
porque qualquer coisa que você faça, logo alguém vai te conhecer. Ah, eu sei, você é professor lá no colégio tal. Pronto. Se você fez alguma coisa que não devia, vai ficar famoso. E aí, depois que isso ligar a sua atitude, o seu comportamento com a sua religião, vai achar que a sua religião é aquilo que você fez. E, de fato, a religião nós somos mais ou menos aquilo que a religião ensina. Então, nós temos que ser, de fato, barrais, né? Então, é muito fácil. Lembro quando eu saí de Juiz de Fora, Farrad e Belinho foram para Juiz de Fora, e aí a gente estava conseguindo escola para os meninos. Farrad falava, mas não vai dar, porque já começou praticamente o ano, já fecharam as matrículas. Aqui em Porto Alegre não tem mais vaga em lugar nenhum. Falei, aqui não é Porto Alegre, aqui é Juiz de Fora. Na época tinha em torno de 300 mil habitantes em relação a Porto Alegre, era uma cidade pequena, né? E tudo foi fácil, tudo foi muito mais fácil. E até hoje, esse seu apelo, de todos esses amigos que estão nos ouvindo e que estão nos vendo e está em dúvida, será que eu saio, mas eu estou tão bem aqui, eu já tenho meu emprego, eu conheço todo mundo, eu nasci aqui, se a pessoa é da sua cidade natal e ainda reside nela, sai da cidade, vai levar a fé de Barral lá para outras cidades, e, de preferência, cidades como Siminha agora está relatando. Cidades pequenas, né? Sabe, tem uma palestra do senhor Narjavani que ele fala, vocês já ouviram falar que a Guardião falou que 2% da humanidade está pronta para ser Bahá'í, né? O senhor Narjavani perguntando para a plateia. Só que esse 2% não vai bater na porta, não, na sua porta. É você que tem que todo dia fazer oração, pedir para Deus que coloque esse 2%, quem sabe, no seu caminho, mas tem que partir de você. E as oportunidades de fazer amizade em cidade pequena é muito maior. Pessoas que moram em cidade grande não conhecem nem vizinho. Exato. Aqui, a gente mora há 2 anos e meio, eu já conheço todos os vizinhos, já estamos, um ajuda o outro, mesmo na pandemia, a gente se encontrava na porta, conversava, criamos uma amizade, e é uma cidade turística, né? Então, onde a gente tem oportunidade, fala, às vezes, porque tem o senhor Rupert Dunbar fala que Abdu'l-Bahá disse que com quem convive, viva a vida Bahá'í. Não entendi. Mas com quem você convive, sim. pessoas onde você mora, com quem convive, vida Bahá'í. Viva a vida Bahá'í. Agora, quando você encontra com uma pessoa, por acaso, que nunca mais vai ver, fala da fé Bahá'í, sabe? Aí, o Rupert é muito engraçado, ele fala que ele estava com isso na cabeça e entrou no avião, sentou um senhor do lado dele e colocou fone de ouvido. E ele queria falar da fé, falar alguma coisa, puxar assunto, não conseguiu. A viagem inteira ele ficou com fone de ouvido. Quando eles liberaram para a pessoa levantar para pegar sua mala, e tirou o fone de ouvido, o moço, aí o senhor Rupert virou e falou assim, o senhor conhece algum Bahá'í nessa cidade? Aí ele falou, o que é Bahá'í? O senhor não sabe o que é a fé Bahá'í, que não sei o quê? Então, mais ou menos, nessa estratégia, sim, eu trabalho aqui, sabe? Eu encontro muito turista, e eu já mantenho contato pelo WhatsApp com muita gente que já voltou para sua casa. Sim, pois é. Pois é, dentro da água. Não tem lápis, não tem celular, não tem papel, não tem nada. Eu estou nadando, tem outra pessoa nadando, aí eu viro e falo para a pessoa, que maravilha, né? Não é gostoso? Que privilégio estar aqui nesse paraíso. Aí começa, aí a pessoa fala, você mora aqui? Ela fala, não, eu sou de Goiânia, eu sou de Paraná, eu não sei o quê.
Falei, não, eu moro aqui, eu amo essa cidade, que não sei o quê. Muitas vezes eu convido a pessoa, até o choro, mãe, como é que você convida a pessoa que você nunca viu na sua vida, na sua casa? Falar, Deus protege. Eu fiz isso com um grupo de educadores de Paraná, que estavam aqui, voltei para casa, preparei um lanche e até hoje eu mantenho contato com elas em todas as datas especiais, eu mando texto Bahá'í para elas, elas apreciam, mandam de volta. E dentro da água, como eu não tenho nada, quando eu quero falar da fé Bahá'í, a pessoa fala, que Bahá'í, não sei o quê. Fala, olha, você sabe a palavra Bahia? Você chega no final da palavra, troca o lugar de A e I, aí vira Bahá'í. Aí você entra no site, você vai ver que maravilha que é. Que bom. Isso mesmo. Então, a gente está plantando, semeando, É. sabe? Porque também temos privilégio de estar junto com a família Rabbani aqui, Simin, Sohei, que moram aqui, e também o filho deles, Roberto, e a nora, a Lívia. Nós somos 6 barrais adultos e 2 crianças pequenininhas. E, se Deus quiser, Então, essa comunidade vai tem uma assembleia crescer. local. Vai crescer. Eu ouvi também isso que você mencionou do senhor Ali Nakjavani sobre... Não, senhor Rupert Damba, né? Que quando você tem contato Sim, rápido, no ônibus, por exemplo, numa viagem, fala da fé. sim, Porque senão, possibilidade, nunca mais vai ver. é. E eu sempre fazia isso antes de ouvir isso. Quando eu ouvi, mas eu quase estourei de orgulho, né? Porque eu era membro do Comitê Nacional de Ensino e eu falava isso. Até que, no Soltanier, um membro da Casa de Justiça, não sei se foi o senhor Rushman, eu não sei qual membro da Casa de Justiça que, dando uma palestra, falou isso. Mas, né, o que eu fazia? Eu lecionava, eu era professor, então eu chegava numa escola nova, mas, olha, assim, eu fazia um esforço enorme de não falar minha religião durante 1 mês, 2 meses, para que as pessoas me conhecessem, Uhum. conhecessem meus pontos de vista, conhecessem minhas atitudes, quem eu era. E, às vezes, a pessoa falava alguma coisa assim que causava impacto, uma colega ou um colega falava assim, você não é católico, não, né? Eu falava, não. Aí passava, não falava. Não... Eu acho que você é espírita em Pádua, você é espírita, não é? Eu falava, não. Até que um dia alguém falava assim, você era tal religião? Não. Qual é a sua religião? Eu falava, Bahá'í. Aí todo mundo parava, porque me ouvia falando, e eu falo pouco, você me conhece, então eu me ouvia falando o tempo todo, e opinando, e de repente eu falo que a minha religião é Bahá'í, que nome diferente, que nome, né, estranho. E aí paravam para ouvir. Aí eu lembro que um comentando com o outro, sem que ele não me viu, ele estava comentando com o outro, falei, você viu o padre falando negócio da religião dele? Diferente, né? Falei, pô, mas muito legal, né? Mas uma religião diferente. Acredita em todas, esse negócio de acreditar em todas, não sei não, hein? Aí o outro professor falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o Pádua é dessa religião, não é coisa ruim, não. Porque o Pádua é gente fina pra caramba. Quer dizer, o cara gostava de mim, então, porque ele gostava de mim, ele achava que a religião que eu escolhi, que eu seguia, era uma religião boa. Então, às vezes, a gente, um vizinho, nos conhecer, nós aqui agora paramos, porque na vizinhança nossa, aqui no quarteirão que nós moramos, o último que não era proprietário, há 1 ano atrás, mais ou menos, mudou para cá. Mas todos os outros são proprietários. Mas nós fomos um dos primeiros a comprar a casa nessa área. E aí, quando mudava um, a gente levava flores e folheto Bahá'í. E aí a gente se apresentava. E aí, assim, essa última vizinha, ela falou, nossa, eu nunca vi isso. Ser recebido pelo vizinho, pelo casal de vizinhos, com flores. Falei, agora você não pode falar que nunca recebeu.
porque agora você já foi recebida com flores. Então, a gente fazia amizade e, às vezes, o folheto Bahá'í vinha depois dessa primeira visita, porque a gente fazia amizade igual você comenta, que um já ajuda o outro, tem uma relação amigável com o outro, né? Então, especialmente aqui, que metade é evangélico e outra metade tem raiva de evangélico. Puxa vida. Então, se você abre a boca e já fala de oração, é evangélico. Não quer saber mais ouvir nada. Pois é. Então, porque não conhece. Não conhece você. Aí já corta, não quer ouvir, sabe? Eu acho que tem que ter esse cuidado para... Porque acabamos prejudicando a fé em vez de ajudar a fé. Exato. Se a pessoa nos conhece primeiro, depois... Porque nós somos, com modéstia à parte, nós somos pessoas boas. Nossas intenções são as melhores do mundo. A gente quer ver todo mundo feliz, né? A gente quer ver... Né? A gente quer ver todo mundo feliz, a gente quer ver todo mundo bem. Quando a gente recebe uma notícia de um vizinho, de um amigo que está feliz por alguma razão, a gente fica feliz também por ele, porque é uma pessoa que está nesse mundo, pelo menos, tendo o prazer de estar vivendo e tal. Então, nós somos, modéstia à parte, boas pessoas. Nós tentamos e nós conseguimos, porque eu acho que você é muito boa pessoa. E eu me considero uma pessoa também muito boa, que eu não desejo mal para ninguém, né? Então, eu acho que o pioneiro que chega numa localidade que ele não conhece ninguém, eu acho que ele vai ter um exercício de paciência. Não pode ser de uma hora para outra que todo mundo vai respeitar aquilo que ele respeita, mas é fácil fazer amizade, é fácil a gente sempre enxergar o lado positivo, né? o lado bom das coisas. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não sei como é que vocês conseguem só ver o lado bom. Eu falei, não, a gente sabe que tem o lado ruim, a gente só não quer prestar atenção nele, quer prestar atenção no que é bom, porque é o que é bom que vai realmente edificar, né? Então, é isso. Mas então você está feliz aí Estamos muito bem, inclusive os meninos vieram aqui, um atrás do outro. Perderam o bolão, todos perderam o bolão. Todos perderam, e um atrás do outro virou e falou, mãe, pai, vocês moram no paraíso. Pois é. Porque todas as cidades, Vadinha, a escolha é da pessoa, igual o seu celular. A escolha é sua. O que você quer olhar aqui dentro? Você quer ver coisa boa, aprender coisas novas, e ciência e coisas maravilhosas, ou você quer entrar nas profundezas de promiscuidade e porcarias que eles colocam, né? Exato. Então, a escolha é nossa. Toda cidade tem coisa boa e coisa ruim. Depende de nós o que escolhemos. Exatamente. Né? E aí, agora, é claro que a vida de pioneiro, né, Simi, não é um mar de rosas. A gente passa muita dificuldade, a gente passa, às vezes, tem provações, porque qual é a maior provação nossa? É a indiferença, para mim, a maior provação, né, em todos os lugares que eu já vivi, é indiferença. Indiferença me mata. As pessoas estão vendo que o mundo está desabando, está sendo desconstruído, tudo. Tudo que se pensa de bom, a gente percebe mais a promiscuidade, tudo isso que você colocou. Então, tem essa dificuldade. Outro dia, eu conversando com o Edson, ele fez uma analogia que eu achei fantástica, né? Que ele perguntando, porque eu disse para ele, eu estava contando para ele, quando a gente passa por dificuldade, eu perguntei sua mãe, falei, dona Efátia, a gente vai sair de pioneiro, na época a gente queria ir para Manaus, jovem e queria ir para Manaus. Aí dona Leonora nos convenceu, em vez de ir direto para Manaus, passasse 1 mês ou 2 na Bahia, fazendo ensino e tal, uma espécie de treinamento, e depois a gente ia.
Entre sair de Belo Horizonte até chegar a Manaus, passou uns 4 anos, né? Esses 2 meses da dona Leonora. Mas aí eu falei com sua mãe, falei com dona Efátia, se eu sei que tem dificuldade, o pioneiro passa alguns perrengues. Quando a gente estiver passando dificuldade, o que a senhora sugere que a gente faça? Ela falou, epístola de armado. Faz uma epístola de armado. Agora, se o problema for muito grande, faz 2 vezes no dia epístola de armado. Falei, se o problema for enorme, dona Efátia, faz de manhã, de tarde, de noite. Quer dizer, a solução era rezar, né? Aí eu comentando isso com o Edson foi e falou assim, eu ouvi uma analogia muito interessante no passado. Eu até me completei depois essa analogia. Ele falou que uma pioneira falou para ele o seguinte, que o campo do pioneirismo, a vida do pioneiro, quando ele se levanta para ir para uma meta, é como se ele recebesse um balão, que aqui em São Paulo chama de bexiga. Esses balões de festa, bexiga de festa. E nessa bexiga tem um desenho de um palhaço, porque é festa, né? E palhaço é símbolo de festa. Então, o pioneiro recebe a bexiga com o símbolo do palhaço preso ali, grudado, desenhado na bexiga. Na medida que a comunidade que ele foi, que não tinha barrais, ninguém sabia da fé barrais, na medida que ele começa a ensinar e essa comunidade começa a crescer, começa a surgir barrais, essa bexiga começa a encher, esse palhaço aumenta de tamanho, que significa problema. E na medida que a comunidade vai crescendo, o palhaço também. Eu falei, então significa que, na medida que a comunidade cresce, surgem problemas? Porque não tinha. Só que vai chegar uma hora que essa bexiga vai crescer tanto que ela vai estourar. Aquele problema vai deixar de existir. Então, eu achei interessante, porque, de fato, é isso. Quantas vezes a gente está passando por alguma dificuldade, até mesmo relacionamento entre barrais na comunidade, que o propósito é a unidade, e, às vezes, desentendimento pode causar desunião. E essa desunião pode afetar o crescimento da comunidade. Mas vai chegar um momento que realmente como a do Barra fala, esse choque entre pedras vai produzir luz. E esse problema deixa de existir, né? Mas o fato é que a vida de pioneiro, se a gente for colocar numa balança, a gente tem muito mais alegrias do que perrengues, né, Simone? Porque, na verdade, Padinho, eu acho que tudo parte do momento que a gente sabe qual que é o propósito da nossa vida aqui. Porque se o propósito da gente é ser feliz, adquirir bens, então não vá para o pioneirismo, tá? Agora, se a gente sabe que o nosso propósito da vida aqui é nos preparar para a verdadeira vida, então a gente faz algo para a gente mesmo. A gente não está fazendo para a fé, não, porque Deus não precisa da gente. Se a gente está fazendo, porque através dessas atividades, quem melhora somos nós. Somos nós que aprendemos a ser mais pacientes, aprendemos a ser mais humildes. É uma prática que você aprende diariamente e vai te ajudar a crescer. Porque se eu estou num lugar, tudo de bom, tudo o meio que eu conheço, as coisas que eu conheço, eu não me esforço para nada, eu não tenho crescimento. Então, não é para a fé que a gente faz, a fé não precisa da gente. Nós fazemos para nós mesmos. Então, depende, a gente primeiro tem que ver qual que é o nosso propósito de vida aqui, nesse mundo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Exatamente. A gente passa a ter uma vida, como você colocou, com esse propósito, passa a ter uma vida rica, uma vida feliz, porque eu fico vendo amigos, às vezes, comentando que, puxa, o que eu vou fazer nesse final de semana? E eu fico pensando, puxa, qual final de semana que eu vou ter assim, mais
mais tranquilo, né? Quem é que falou comigo outro dia que passou a... Ah, ele foi jogador de futebol. E o jogador de futebol, os jogos acontecem mais nos finais de semana. Então, durante muitos anos, ele foi jogador e ele ficava sonhando o dia que ele deixasse de ser jogador de futebol para ter os finais de semana. Mas aí, nesse caminho, ele conheceu a Fé Bahá'í e se tornou Bahá'í. Deixou de ser jogador de futebol e passou a ter saudade quando ele era jogador de futebol, porque às vezes ele tinha um sábado, às vezes ele tinha um domingo, porque o trabalho é grande, né? Porque a gente não tem, ou se não formos nós a realizar as tarefas, quem vai realizar, né? Então, é uma vida de sacrifício no sentido de que a gente tem que pagar um preço. Se a gente não fizer isso, a vida da gente vai seguir de qualquer maneira. E, como você falou, né? Quer dizer, quando a nossa vida é dedicada a propósitos espirituais, o ganho maior é nosso mesmo. É nós mesmos é que somos beneficiados, né? O sentimento que a gente tem depois de uma conversa significativa, depois quando a gente fala da fé com alguém, aquela doçura que a gente sente, nada traz isso para a gente, a não ser esses momentos mágicos, né? Então, esse que é verdadeiro, assim, motivo. Nós não queremos ser felizes, não é aquela felicidade de ganhar um carro ou ganhar uma casa, não é esse. É uma felicidade que não dá para traduzir em palavras, não tem palavra para traduzir esse tipo de felicidade que a gente sente quando a gente faz uma oração, a gente está em conexão com Deus, ou a gente está falando da fé, falando de Abdu'l-Bahá, falando de conversa significativa, né? Então, é uma coisa tão gostosa, tão importante, que a gente não pode se privar disso. Muitas vezes o preço do desprendimento, às vezes, aparentemente, no começo, é alto, mas depois o benefício é enorme. Eu lembro que quando nós nos levantamos de pioneiro, naqueles anos 70, lá, saímos de Belo Horizonte, fomos para Salvador, por uma convenção nacional. Nós não fomos Nós já tínhamos levantado de pioneiro, nós não tínhamos ido para a meta, porque a nossa meta era Manaus. Era Caca, né, Carlos Alberto, Luiz Naroga, né, Luiz Roberto, que hoje está no céu, o Chico Donizete, o Alex, que também faleceu. Éramos 6. E o Luiz Fernando. E éramos 6, íamos para Manaus. Aí, dona Leonor deu essa sugestão de passar por Salvador, e nós fomos uma convenção nacional em Salvador. E depois da convenção nacional, Dr. Morrajet, que estava presente, que era um mão da causa, ele lançou um projeto de ensino como se fosse ressuscitando o ensino em massa. E aí estava Sérgio, e aí convidou alguns jovens para ficar mais 15 dias depois da convenção fazendo ensino. E nós ficamos. Quando terminou os 15 dias, nossa, graças a Deus, dever cumprido, porque era ensino de manhã, de tarde e de noite. Descansar era de 1 às 5h30 da manhã, quando a gente estava dormindo. Aí, quando nós falamos que cada um ia voltar para a sua cidade e tal, o Dr. Morrajet falou assim, então cada um de vocês vai ter uma tarefa a cumprir. Primeiro, quando é informar qual é a data, quando é que vocês vão voltar. Falei, mas a gente não tinha pensado em voltar. Foi daí que depois teve a conversa com a dona Leonora, que ela falou, volta e passa um tempo em Salvador, né? Mas não pode voltar sozinho, vocês têm que trazer mais um. E aí, pronto, quer dizer, essa era a segunda tarefa. A primeira, dar a data da volta,
e a segunda trazia alguém quando a gente voltasse. Aí eu pensei, quem que eu vou convidar? Aí pensei no Gabriel, no Pistolim. Vou convidar Gabriel, meu grande amigo e irmão, e Bahá'í também, né? Fui na casa de Gabriel e não lembro o que foi a conversa, mas ele topou. Falou, agora vocês têm que convencer meus pais, porque por mim eu largo o emprego e fico lá. Porque naquela época não era um ano de serviço, não era um tempo determinado. Vai e Bahá'u'lláh vai falar quando é que termina. Eu achava aquilo muito doido, sexo dos anjos, né? Eu falava, senhor Raul, quando é que o senhor acha que a gente deve voltar? Senhor Raul, conselheiro, né? Quando é que o senhor acha que a gente deve voltar a estudar, a trabalhar? Ele falou, Padinha, faz oração, Bahá'u'lláh vai indicar. Eu achava aquilo tão assim, meu Deus, como o Bahá'u'lláh vai aparecer, vai ter um anjo, como é que vai ser o negócio? Bom, aí conversamos com os pais do Gabriel. E eles ficaram assim, Gabriel gostava muito de mamãe. E aí a dona Teresa sabia da amizade nossa e assim, do carinho que a mamãe tinha com o Gabriel. E aí a dona Teresa, a mãe do Gabriel, foi lá em casa para pedir mamãe, para pedir Gabriel que não fosse para a Bahia. Aí eu lembro que nós no quintal ouvindo a conversa das duas. Eu e o Gabriel ouvindo a conversa. E a dona Teresa lá fez um apelo, mamãe vira para a dona Teresa e fala, dona Teresa, como é que eu vou falar? Ela chamava Gabriel de Antonelinho. Como é que eu vou falar com o Antonelinho para não ir para a Bahia se o meu já foi? Quer dizer, se o próprio filho dela já foi, como é que ela vai ter moral para falar com o filho da outra para não ir? E assim nós fomos. E o motivo real de eu ter começado a contar essa história, eu não lembro. Porque você estava falando um episódio que me lembrou essa etapa, né? De ter ido para a Bahia. Sim, fomos para a Bahia. Fomos chorando. Eu e Gabriel no ônibus, a viagem durava 24 horas. Eu acho que umas 18 a gente passou chorando. Porque eu chorava, aí ele ia me consolar e começava a chorar também. Aí ele ficava chorando e eu parava. Depois eu ia consolar ele e começava a chorar. Eram dois chorões, dois jovens com 20 anos de idade, indo para outras terras estranhas, longe da família. A gente nunca tinha saído e era uma ida sem volta. Esse era o maior drama. Então, muitas vezes, alguém quer levantar de pioneiro, mas está preso pela família, pela circunstância da vida, está com um bom emprego ou qualquer coisa parecida e acha que a vida vai ser aquilo sempre, né? E não é. O fato é que eu fui. E mamãe autorizou, falou, meu filho, vai com a minha bênção, mas você sabe que eu vou ficar morrendo aqui de saudade. Só que ela ficou morrendo de saudade, quase morrendo mesmo, porque aí ela passou a não entrar no quarto que eu dormia, nada que era meu ela queria pegar. Ela ficou muito sentida e até adoeceu um pouco. E aí as minhas irmãs escreviam para mim, na época era o meio de comunicação mais eficiente, era ou telegrama ou um postal, que o postal também chegava rápido. E elas pedindo que eu voltasse, porque a mamãe estava sofrendo muito, embora ela não falava, mas ela estava sofrendo muito, e sei que, entre conversas e telefonemas, eu não voltei. E uma vez, uma Bahá'í, lá em casa, nós estávamos almoçando, uma Bahá'í que também era pioneira, falou, mamãe contando, que aí já tinha passado aquele sofrimento, e ela contando como é que foi bom eu ter saído de casa, porque eu amadureci muito, eu parecia que era outra pessoa muito melhor da que eu era isso, eu era aquilo e tudo mais. E aí essa pioneira perguntou à mamãe, pois é, e a senhora sofreu muito, mas a senhora educou Padinha para quê? Ela fala, principalmente para ele ser feliz. Falei, pois a senhora pode ter certeza que ele é. Ela falou, e eu já percebi, por isso que agora eu também estou feliz. Então, quer dizer,
São episódios que passam na vida da gente, como pioneiro, que é insignificante em relação aos 20 mil mártires que Dona Efate lembrou-se em mim na hora dela não querer ir para ensino, porque tinha prova no dia seguinte. Então, essas experiências que a gente passa, só acho que serve simplesmente para a gente comentar, trocar ideia um com os outros e perceber que são bênçãos disfarçadas. Esses sofrimentos são bênçãos disfarçadas, que lá na frente a gente vai ver o resultado benéfico, não só para nós, mas para os nossos filhos também, porque vão crescer numa família que é devota a Deus, que está disposta a fazer pequenos sacrifícios em prol de um mundo melhor. Eu lembro que outro dia eu estava lendo um autor, não lembro qual, ele mencionou que nós estamos muito preocupados em ver que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas ele acha que a gente deveria se preocupar em que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Porque se a gente educa os filhos dentro do espírito Bahá'í, dentro dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, o mundo está ganhando seres humanos maravilhosos, que vão contribuir muito, né, Simin, para o crescimento. Falando de pioneirismo, muitas vezes as pessoas não têm possibilidade de levantar e ir para outra cidade, né? Mas todo mundo, onde está, pode ser pioneiro. Pioneiro de alguma atividade, do ambiente que está, da cidade que está, do bairro que está. Então, importante que a gente coloque a cabeça no travesseiro à noite e falar, hoje eu dei um passo para frente em relação a isso. Exato. Isso que é importante. Porque teve uma fase, né, Simin, nos planos globais, Bahá'ís, na época do Guardião, na Cruzada de 10 anos, as metas geralmente eram internacionais, né? Era sair de um país para o outro, como Dona Efate e seu Ali, saíram de um lado do mundo para outro, sem falar a língua, sem conhecer o povo, não sabia nem a cidade da qual iam morar. Hoje a gente tem um monte de informação. Clica no Google e pergunta a cidade, dá até o DNA do prefeito da cidade. Então, hoje é muito mais fácil tudo isso. Mas, naquele período, era esse tipo de pioneirismo. Depois, o pioneirismo passou também a ser nacional. Como você saiu de uma cidade do país e foi para outra cidade no mesmo país, como nós também fizemos. Agora, o nível de pioneirismo que a Casa de Justiça já há alguns anos nos apresenta é o pioneirismo que você acabou de mencionar, o pioneirismo até de bairro. Às vezes sai de um bairro na mesma cidade e vai para outro bairro. Tem uma atividade numa determinada vizinhança e eu moro noutra vizinhança. Na vizinhança que eu moro, não tem muita atividade. A vizinhança que eu moro aqui, por exemplo, são pessoas geralmente de terceira idade ou próximo a elas. Então, os filhos já casaram, já mudaram. Então, é uma vizinhança assim. Mas tem uma outra vizinhança na mesma cidade que tem muito jovem, tem muita criança, então tem atividade de ensino, tem aula para criança, tem atividade pré-jovem, tem círculo de estudo, tem um monte de atividade, mas não tem aquele que ajuda o crescimento, a consolidar o crescimento. Então, esse amigo, por exemplo, ele mora numa casa, ele pode mudar. Outro dia, a gente conversando sobre isso aqui, falou assim, mas a minha casa é própria. Tudo bem, aluga a sua casa e aluga outra em outro lugar. Com o aluguel de uma, você paga e ainda sobra dinheiro, porque o outro bairro é um pouco mais humilde. E o bairro que essa pessoa que nós estávamos conversando mora é um bairro de elite. Então, a casa dele, o aluguel seria muito melhor do que ele alugar uma outra. Então, tem essa possibilidade de sair até de um bairro e morar em outro bairro na mesma cidade, né? Apoiar também, né? Apoiar também. Às vezes não precisa de mudar. Apoiar, porque essas pessoas que estão na linha da frente, elas precisam de apoio da gente.
Exato. Precisam se sentir apoiados, que não estão sozinhos, sabe? Aprender a dar seguimento, eles que vão conseguir, eles que vão dar seguimento, né? É. Isso mesmo, Siminha. Siminha, eu estava vendo um texto aqui nesse livro, Por Amor à Causa. Esse livro só fala de pioneiros, né? Então, tem uma passagem aqui que, se você me permite, eu queria ler, Sim. que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos aqui conversando, quando o Bahá'u'lláh fala o seguinte: os que me seguem devem esforçar-se sobre todas as circunstâncias para promover o bem-estar de quem quer que se levante para o triunfo de minha causa. Levanta-te em serviço ao teu Senhor, em todos os tempos e sob todas as circunstâncias, e ser um de seus auxiliadores. Ó tu, que fugiste de teu lar em busca da presença de Deus, proclama aos homens a mensagem de teu Senhor. Muitas vezes, eu não tenho condição de sair por uma série de razões, compromissos, etc., e eu não tenho possibilidade. Mas eu tenho recurso financeiro, porque para mim não seria problema dinheiro, não seria problema. Então, eu posso apoiar alguém que não tem recurso, mas que tem tempo. E, às vezes, eu não tenho tempo, mas eu tenho recurso. E, às vezes, e com isso, via Assembleia Nacional, na época, antigamente, via comitês nacionais de ensino e pioneirismo, né? Então, a gente pode fazer uma contribuição e patrocinar, né? Manter um pioneiro na sua meta, né? Você lembrou de alguma coisa aí? É porque eu acho que eu tinha lido nos textos sagrados, não sei onde que está, que inclusive você pode dedicar isso a um ente falecido para Sim, progresso da alma dele. sim. Olha que maravilha! É, Olha que maravilha! é. É. Se você, Siminha, agora tivesse que dar um conselho para alguém que está assim, então não sei se eu levanto de pioneiro, não sei se eu vou, eu tenho tanta coisa, eu nasci aqui, eu já conheço todo mundo, eu vou para um lugar que eu nunca fui, nunca vi, e estou assim, inseguro, né? Que conselho você daria com a experiência que você tem? Eu diria, está perdendo tempo. Está perdendo tempo de pensar, porque mesmo que você tenha milhões de problemas pela frente, você vai sentir a doçura da obediência. E isso vale tudo, vale tudo. Porque ninguém falou que vai ser mar de rosas, né? Aliás, a vida não é mar de Isso, rosas. é. A vida não importa. Eu me lembro uma vez, senhor Frutan estava dando uma palestra no Irã, incentivando, isso foi antes da Revolução e tudo, incentivando os Bahá'ís de saírem do Irã para pioneirismo ou irem para as cidades. Aí uma senhora falou, senhor Frutan, quer dizer que se a gente sair, a gente não vai sofrer? Aí o senhor Furtan falou, não, sofrimento existe na vida de todo mundo. Só que se você sofrer no caminho de Deus, você vai ganhando alguma coisa. Agora, se você sofrer aqui sem fazer nada, você vai direto para o inferno. Direto para o inferno. Sabe? Então, é isso, sabe? Ninguém falou que vai ser mar de rosas. Nenhuma vida é mar de rosas. Você não sabe o que te aguarda amanhã na cidade com todo o conforto que você tem. Olha para os barrais do Irã. Eles tinham todos os confortos, estavam bem. Os barrais de Ashgabat, a Rússia, que de um dia para o outro, meu avô contava que de noite para o dia as pessoas começaram a acender seu samovar, sabe que samovar é aquela máquina de fazer chá, que é russo, né?
acender seu samovar com notas russas. Que não valia nada. Valia, era papel, de noite para o dia. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Mas, mesmo que você levanta, você tenha sofrimento, pelo menos você tem a doçura da obediência. Isso mesmo. E a companhia de anjos escolhidos, né, Sim? Com certeza. Tem um texto de Bahá'u'lláh que ele fala que, nesse momento, a Assembleia do Alto, a Assembleia Suprema é nosso apoio. Aí alguém perguntou, quem que é a Assembleia Suprema, a Assembleia do Alto? Aí ele respondeu, espíritos como Jesus, Moisés, os manifestantes de Deus, né? Então, realmente, eu escolho não fazer esse serviço e estou por conta própria. Ou eu escolho fazer esse serviço e estou acompanhado dessa categoria de anjos, né? Essa garantia a gente tem, né? Exatamente, é uma bênção muito grande. Simin, pode falar. Eu peço a quem está ouvindo essa nossa conversa que, no momento das suas orações, lembrem-se da gente, orem para que a gente possa fazer alguma coisa para que essa cidade maravilhosa de Porto Seguro, que é uma cidade mãe da América do Sul, possa progredir e iluminar toda a América do Sul também, sabe? Que merece, né? Lembre de fazer oração para nós e para si mesmo, pedindo Deus guia. Tem um episódio que ocorreu aqui em Mojimirim que eu achei assim fantástico. Tem uma vizinhança, tinha uma família Bahá'í que morava lá, hoje elas mudaram, estão de pioneiros noutra cidade. Mas eles, não acontecia nada, tinha reuniões, não acontecia nada. E aí a esposa da família começou a andar pelo bairro fazendo oração, em silêncio, fazendo oração, e perguntando a Bahá'u'lláh, cadê essas almas escolhidas? Porque tem aquela oração que pede que nos guie essas almas escolhidas, né? Que estejam preparadas. E essa mulher ficava andando no bairro, só fazendo oração e pedindo a Bahá'u'lláh, perguntando a Bahá'u'lláh, onde estão essas almas? Até que um dia, o menino dela fez amizade. O menino dela tinha acho que 9 ou 10 anos na época. Fez amizade com outro menino da mesma idade, mas um menino mais danado do bairro, que ninguém queria amizade com esse menino, porque era danado. Aí o filho dela chega um dia com a cabeça quebrada, que o menino jogou uma pedra e acertou a cabeça do filho dela. Aí ela pensou, nossa, essa é a resposta que o Bahá'u'lláh deu? Aí ela foi na casa do menino, para conversar com a mãe do menino, o que aconteceu e tudo mais. E nesse acontecimento ela se apresenta como Bahá'í, que ela trabalha em tal lugar, se apresenta. A mãe do menino também se apresenta, e nessa conversa elas começam a travar uma amizade e se tornam amigas. E os meninos fazem as pazes e se tornam amigos. E esse menino conhecia todo mundo do bairro, ninguém queria brincar com ele. Mas com o filho dessa Bahá'í, todo mundo gostava. Então, juntou um que os vizinhos gostavam e outro que não gostava. E nessa mistura, fizeram amizade e começou uma aula Bahá'í para criança. E depois uma reunião de pré-jovem. Depois, isso antes da pandemia, se tornou a vizinhança mais ativa da comunidade de Mojimirim. Começou com uma pedrada na cabeça de um menino do outro. Então, a gente nunca sabe como é que vai começar esse enlace, né? Entre nós e aqueles que a gente quer levar essa joia, que são os ensinamentos de Bahá'u'lláh. A gente não sabe, a Assembleia nos Altos, que meio que usa. Exatamente, exatamente. Exatamente. Simin, olha, a gente tem muito o que falar, mas se você tiver mais alguma coisa a dizer, alguma lembrança, fique à vontade. Eu só queria dizer que
Cada dia que passa, eu aprecio mais meus pais pelo que eles fizeram. E Cada a dia gente que passa, agradece eles pelos que eles sim, fizeram. sim, aprecio, agradeço, porque para eles não foi fácil, porque eles vieram para um país que não falava a língua deles, e eles nunca dominaram o português de uma forma a poder expressar seus sentimentos na língua, e longe de parentes, de todo mundo. Então, isso é uma coisa muito importante, você saber se expressar numa língua, Sem seus dúvida, sentimentos, né? dúvida. Então, você vê quanta privação que eles tiveram. Então, nesse momento, eu não queria deixar de mencionar isso, essa obra magnífica, maravilhosa que eles fizeram de largar tudo e vir para cá, assim como todos os outros que vieram aqui e foram pelo mundo inteiro, que a É gente não verdade. conhece, né? É. E meu abraço é para todos eles. Olha, teve uma dessas conferências globais que está acontecendo pelo mundo. Nós realizamos a nossa no dia 16 de junho agora, aqui no Soltanier. E no Soltanier, nossa conferência teve quase 200 pessoas participando do nosso agrupamento aqui. Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, até Jacutinga, que é aqui no sul, aí no sul de Minas, lá no sul de Minas, É, né? Então, tinha quase 200 pessoas. E eu estava observando, e depois comentei isso com alguns amigos, que não tinha nenhum pioneiro, nem americano, nem persa, nem irlandês, nem de país nenhum. Só tinha nativos. nossa, E aí eu falei, olha que orgulho, que agora as almas de seus pais, de Sr. Soltani, Dona Feta, com certeza estavam lá, com mas certeza. em espírito, né? Mas presencialmente, fisicamente, só tinha o fruto do trabalho deles. Né? E tem um texto do Guardião que ele menciona que o dia em que os nativos estiverem com as rédeas do crescimento da comunidade, vai haver um verdadeiro desenvolvimento. Então, eu fiquei assim, eu fiquei orgulhoso por eles. Falei, nossa, sou Soltani, o senhor está vendo aí o que está acontecendo? Dona Efate, seu Ali, todos os barrais pioneiros, persas, americanos, que vieram para o Brasil, o Soltanier estava com o salão cheio de nativo. E vai crescer cada vez mais, se Deus quiser. São os 2% que o Guardião menciona, né? Então, realmente, o trabalho deles, o fruto do trabalho deles, já dá para ser visto, né? Já dá para ser reconhecido. Siminha, eu quero agradecer mais uma vez. Eu que eu Foi uma honra agradeço. muito grande ouvir suas Obrigada. histórias, seus relatos, seus conselhos, lembrança de Dona Efate, seu Ali, que são inesquecíveis nos nossos corações. Inesquecíveis, não tem como esquecer, mesmo que um dia alguém quisesse. Não é possível, porque o trabalho é tão robusto, é tão grande, é tão forte, que não tem como esquecer cada pioneiro, cada família pioneira que veio para o Brasil e fez essa grande contribuição. Por isso que nós precisamos de retribuir fazendo o que você fez. Sair da sua área, porque você já era pioneiro em Nova Lima, né? Você saiu de Belo Horizonte e foi para Nova Lima. Foi ali na vizinhança, né? Mas sentiu o gostinho, agora foi para mais longe. Está de parabéns, Queria você e todos. praia. Eu queria praia também. Praia. Eu lembro quando terminou uma conferência, aquela conferência internacional da Bahia, o doutor Morragel Sorolinga perguntou para um dos instrutores: vocês podem fazer agora 3 pedidos. Aí um instrutor falou: eu quero praia, suco e leitura. Só queria moleza, porque estava cansado. Simi, muito obrigado. Vou deixar Obrigada as a você. palavras finais para você. Olha, você está me pegando de surpresa. Agradecer, né? Agradecer também quem está nos É, assistindo, está nos ouvindo e dando eu, esse.
Eu só quero dizer que não percam tempo. E não importa onde estão, semeiam semente da fé, né? Às vezes cai numa terra fértil, brota logo, às vezes cai em cima de uma pedra, precisa de tempo para acumular terra, para brotar, mas não deixam de fazer, porque o propósito da nossa vida é isso, e é o que traz alegria para nós, é isso, e a bênção disso é muito grande, muito. E eu agradeço cada minuto dessa minha vida pelo que meus pais fizeram, porque tudo que a gente faz, os filhos vão colher fruto. Então, se a gente faz qualquer coisa pela fé, os nossos filhos vão colher. E isso já foi provado desde o início da história da fé, que grandes, as pessoas, como progrediram daqueles barrais, primeiros barrais, babis da fé Bahá'í, sabe? Como a fé traz progresso espiritual e material, Sim, e a proteção para a família. Hoje nós estamos precisando de muita proteção para nossas famílias. verdade. E só na fé que nós temos essa proteção, mais nenhum outro lugar. Por amor à família, por amor à humanidade, a gente tem que trabalhar para a fé. Verdade. E agradeço essa oportunidade. Obrigada. Nós que ficamos felizes com a sua presença, seus conselhos. Obrigada. Obrigado Obrigada. você, sim.